Tarde, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje é dia 18 de novembro, quarta-feira, e como toda quarta-feira nós teremos aula de português. A nossa aula de português de hoje começa na página 18 da apostila do quarto bimestre de vocês. E hoje eu vou apresentar para vocês os verbos da primeira conjugação. O que são os verbos da primeira conjugação? Em primeiro lugar, vamos relembrar o que são verbos. Verbos são palavrinhas que determinam ações, fenômenos da natureza ou estado físico, né? Os verbos da primeira conjugação são aqueles verbos que terminam com prefixo ar, que vocês estão vendo aqui, ó, que a tia Letícia está circulando. Então, por exemplo, são verbos da primeira conjugação: falar, amar, gostar, odiar. Tudo que termina em ar são os verbos da primeira conjugação. E aqui nós temos alguns exemplos de verbo da primeira conjugação. Vamos ler essa frase aqui, ó, que a tia Letícia está circulando. Nesta frase está escrito: eu me chamo Tiago e gosto da Thaís. Chamo é verbo chamar e gosto é verbo gostar. Então, tanto o chamar quanto o gostar são verbos da primeira conjugação. Por que eles são verbos da primeira conjugação? Porque eles terminam com prefixo, com sufixo ar. Porque eles terminam em ar, ok? AR. Só que quando eu digo eu chamo, eu gosto, eu falo, esses verbos, eles estão conjugados no tempo presente, que é o tempo de hoje, que é o tempo de agora. Hoje eu falo com vocês. Hoje vocês estudam a atividade. Se fosse no pretérito, que é o tempo passado, a conjugação do verbo ficaria: chamei, gostei, falei, estudei. E se fosse no futuro, como que ficaria? Ficaria: chamarei, gostarei, falarei, estudarei. Esses são os três tempos que nós vamos aprender, os três tempos verbais que nós vamos aprender: o presente, o passado e o futuro, dos verbos da primeira conjugação, que são aqueles terminados em ar. Agora vocês vão colocar a apostila de vocês na página 19. Aqui na página 19, pede para que você leia o texto e escreva aqui 10 verbos da primeira conjugação. Meninos, que texto é esse? É o texto do Tiago e da Thaís, que está nas páginas anteriores. Então, eu vou abrir a apostila de vocês aqui para que a gente possa olhar esse texto. Aguardem um minuto, a apostila está abrindo. E encontrar essas palavras, esses verbos da primeira conjugação. Então, é essa página aqui, nesta página. Então, olha aqui. Já de início, na primeira frase, eu me chamo Tiago e gosto de uma garota chamada Thaís. Deixa eu copiar aqui essa página para que vocês possam entender. O verbo chamar, chamo é verbo chamar e gosto é verbo gostar. Então, aqui nós já encontramos dois verbos da primeira conjugação: chamo, que é o verbo chamar, e gosto, que é o verbo gostar, de uma garota chamada Thaís, mas não tenho coragem de dizer isso para ela. Morro de vergonha. A gente mora. Meninos, mora é o verbo morar. Eu moro, eu morei, eu morarei. A gente mora no mesmo bairro e estuda. Olha aqui, ó, estuda. Verbo estudar, na mesma escola. Toda vez que eu vou falar, olha aqui outro verbo. Falar, primeira conjugação. Chamar, gostar, morar, estudar, falar. Já encontramos 5 verbos da primeira conjugação.
as palavras embolam. Meninos, embolam é o verbo embolar e não sai nada. O único que sabe desse meu segredo é o Cleverson, meu cachorro. Ele é muito esperto para um cachorro, por isso acabei. Meninos, acabei é o verbo acabar. Acabei dando. Dando é o verbo dar. Percebam que todos esses verbos terminam em ar. São verbos da primeira conjugação. E por isso acabei dando nome de gente para ele. Eu poderia ter dado um nome de comida, pipoca, salsicha ou paçoca. Ou então daqueles nomes comuns, que ninguém sabe exatamente de onde vieram, como Rex, Boris e Totó. Mas esses não combinariam nada com o meu melhor amigo. Combinariam. Verbo combinar, ok? Então, até agora vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta mais um. O Cleverson vive dando ideias para eu conquistar a Thaís. Aqui, ó. Conquistar. Também é um verbo da primeira conjugação que termina em ar. Meninos, como que vocês vão fazer agora? Esses 10 verbos que nós grifamos, vocês precisam copiá-los lá no exercício, ok? O exercício é esse daqui. Leia o texto e transcreva 10 verbos da primeira conjugação. Então, você vai fazer chamo, gosto. Só que aí, na hora que você for responder, você vai fazer assim, ó. Vai escrever chamo. Peraí, deixa eu te ler aqui. Aqui. Chamo, gosto. Sempre vai colocando o tracinho, ok? Chamo, gosto, mora, estuda, fala. Então, vamos lá. Mora, estuda, fala. E assim você vai terminar de copiar os 10 verbos que a gente acabou de grifar no texto. Combinado? Aqui, então, vocês vão copiar os 10 verbos do texto. Eu vou terminar junto com vocês. Chamo, gosto, mora, estuda, fala, embola, acabei, embolam, acabei, não é fala, é falar, embolam, acabei dando. Falar, embolam, acabei dando. Vamos lá, terminar de copiar. Dando. Combinaram, combinariam, conquistar. Peraí. Combinariam, conquistar. Certo? Então, está aqui os 10 verbos da primeira conjugação. Junto com a tia Letícia, vocês vão repetir agora. Chamo, chamar. Gosto, gostar. Mora, morar. Estuda, estudar. Falar. Embolam, embolar. Acabei, acabar. Dando, dar. Combinariam, combinar. Conquistar. E agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 manda você passar essa frase para o pretérito, que é o passado, e para o futuro. De bolo de chocolate, ela gosta mesmo. Então, vamos lá, no passado. O passado é ontem. Então, é como ontem. Eu gostei. Então, vai ficar assim. De bolo de chocolate, ela gostou mesmo. Por quê? Porque gostou. Porque gostou é o tempo verbal que indica o pretérito, que indica o passado. E no futuro, como fica? De bolo de chocolate, ela gostará mesmo. Por que gostará? Porque gostará lembra o amanhã, lembra o futuro, certo? Bom, o exercício 3 pede para que você coloque essas palavras em ordem alfabética, certo? Quem vai lembrar a ordem alfabética? A ordem alfabética é a ordem do alfabeto.
Primeira letra do alfabeto, A, né? Tem mais alguma letra com A? Não. Então, o primeiro verbo aqui é o verbo acabei. E depois, pensa aí, qual é o próximo verbo que viria de acordo com a ordem alfabética? Pensaram? É o verbo combinariam. E depois do verbo combinariam, qual que vem? Pensaram? É o verbo embolam. E depois de embolam, qual que vem? Pensa? Estuda. Muito bem. E por último, qual que vem? Mora. Nós acabamos de organizar essas palavras em ordem alfabética, certo? Agora vamos ver o exercício 4. Escreva a que verbos pertencem estas formas verbais. Então, aqui, adoram. Vocês podem fazer assim, meninos, puxem uma flechinha assim, ó. Adoram é do verbo adorar, certo? E deixariam? Pensa com a tia Letícia. Deixariam é do verbo, pensaram? Verbo deixar, certo? E voando? Voando é qual verbo? Voando é o verbo, pensaram? Voar. Voando é o verbo voar. E comprado? Comprado é o verbo, qual verbo que é? É o verbo comprar, né? Deixa eu aumentar aqui. E gastado? Gastado é qual verbo? Fala para a tia Letícia. Gastado é o verbo gastar, ok? E trabalhei, qual verbo que é trabalhei? Trabalhei é o verbo trabalhar, certo, meninos? Agora a gente vai fazer o exercício 5 da página 19, que é conjugar o verbo sujar no presente, no pretérito e no futuro. Então, vamos lá. No presente, eu sujo, tu sujas, ele suja. Nós sujamos, vós sujais, eles sujam. Então, a gente acabou de conjugar o verbo sujar no presente. Eu sujo, tu sujas, ele suja. Nós sujamos, vós sujais, eles sujam. E no pretérito, como que ficaria? Eu sujei, tu sujaste, ele sujou. E nós? Nós sujamos. Vós sujastes, eles sujaram. Então, aqui nós acabamos de conjugar o verbo no pretérito. E no futuro, como que fica? Eu sujarei, aqui, tu sujarás e ele sujará. Nós sujaremos. Deixa eu aumentar aqui. Nós sujaremos. Vós. Aqui vamos colocar vós. Sujareis. E eles sujarão. Nesse caso, sujarão. Com ão mesmo, certo? Aqui, ó. Eles sujarão, que é lá no futuro. Ainda vai acontecer. Combinado? É assim que a gente conjuga os verbos no presente, no passado e no futuro. E agora vocês vão para a página 20, por favor. E aqui na página 20 você tem vários verbos que não estão conjugados. E você vai encaixar esses verbos conjugados, dando sentido à frase, ok? E esse exercício aqui, meninos,
vocês vão fazê-lo sozinhos, baseados em toda a explicação que a tia Letícia deu. Aí, assim que você terminar, você vai tirar uma foto dessas páginas e mandar a foto para a tia Letícia fazer a correção, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã!